Amigos da Ideia do Jogo, ontem eu considero um dos dias mais marcantes na minha vida de torcedor rubro-negro, dirigente rubro-negro, ex-dirigente, não importa. Ontem foi um dia marcante, porque poucas vezes na minha vida eu assisti o que estava acontecendo com o Vitória, ou o que ia acontecer com o Vitória, nesse caso de Edinho. Poucas vezes eu vi o clube como Vitória sofrido na sua geração de caixa, né? Até 1999, o Vitória vivia momentos sempre de grande dificuldade financeira, e que foram atenuadas nessa década de 90 pela geração de ouro que foi formada dentro do clube, que infelizmente para nós tiveram que ser negociadas prematuramente, porque o clube precisava, 1, ser construído, 2, equilibrar o orçamento para se manter na Série A, né? Que era muito difícil para um clube sem televisão. E com essa dificuldade de caixa, o Vitória viveu grande parte da sua vida, da sua história. Quando participamos do processo eleitoral em 2016, nós nos aproximamos do grande e importante dirigente do Vitória, Manuel Matos, que eu conheci em Curitiba, quando ele esteve visitando o Atlético Paranaense, e lá eu pude conhecê-lo, conversamos muito pouco, 2 horas de relógio no máximo, e ele veio para Salvador e não tivemos mais contato, e no final do ano quase nós caminhávamos juntos na campanha eleitoral. Recebi a sua visita aqui na minha residência e eu fiquei realmente muito inclinado a caminharmos juntos. E Manuel Matos falou do caso Edinho para mim num café da manhã. Nós estávamos conversando e de repente surgiu o caso Edinho. E eu tomei um susto e disse a ele: como Edinho está cobrando alguma coisa ao Vitória? Imagine, senhores, eu tinha saído do Vitória em 2005 e Edinho tinha assinado uma confissão de dívida comigo em 99, onde eu troquei uma dívida remanescente de um empréstimo que ele fez ao clube, de fato, de $500 mil, por direitos econômicos de 4 atletas. Bom, ele voltou a trabalhar comigo em 2003. Em 2004, nós fizemos o último pagamento a ele do atleta Fernando, quando vendemos Fernando ao Kashima Antlers, do Japão, onde estava lá o nosso querido amigo e ex-treinador Toninho Cerezo, que era fã de Fernando. Fernando tinha sido emprestado e depois foi vendido. Pois bem, em 2005 eu saí, em 2008 eu soube, né, em 2016, nesse café da manhã, que essa ação tinha sido ajuizada contra o Vitória. Bom, o processo seguiu, sua instrução. Hoje sabemos que a condução não foi a melhor, mas o clube fez o melhor, certo? Erros acontecem, mas o clube quase paga caro por isso, né? Porque esteve na iminência de perder 7, 8 milhões, certo? Para mãos desse rapaz, né? Que de forma interesseira resolveu cobrar do Vitória um valor que ele já tinha recebido, certo? E ontem o relator do processo foi brilhante, é só o que eu posso dizer, na sua explanação em relação
ao pedido do Vitória através de uma ação rescisória. O processo foi transitado e julgado em 2014 e em 2016, nesse café da manhã, ou seja, 8 anos depois do ajuizamento, eu tomei conhecimento do processo. E imediatamente, como é do meu perfil, como eu liguei para o Sejo, meu companheiro no Vitória, meu amigo, e imediatamente fomos entender o processo, né? Sejo esteve no Vitória algumas vezes, né? E orientou, deixou orientação por escrito no Vitória de como deveria proceder para defender o clube nessa situação já extrema, né? Porque o Vitória já tinha perdido o processo desde 2014. A ação rescisória é uma ferramenta que a justiça brasileira tem para aqueles que entendem que a decisão, mesmo transitada e julgada, pode ser revertida, né? E você tem 2 anos para entrar. E o Vitória entrou em outubro, ainda na gestão de Raimundo Viana e Manuel Matos. Outubro, e não na gestão atual. Porque precisava cumprir o prazo de 2 anos. Entrou antes do vencimento dos 2 anos, para a ação ser tempestiva, certo? Bom, essa ação, resumindo, pedia ao Tribunal de Justiça da Bahia, já que a ação corre na 2ª instância, pedia à Justiça da Bahia que o processo voltasse para a 1ª instância, porque quando o Vitória entrou na 1ª instância, entrou arguindo a prescrição e ganhou na 1ª instância. Foi à 2ª instância e o juiz de 2ª instância reformou a decisão do Vitória, mas não devolveu o processo para a 1ª instância para produzir provas, porque ele entendeu que o processo estava maduro e deu o processo como finalizado. E o Vitória agravou dessa decisão, tentou levar ao tribunal. Segundo o juiz do STJ, Vitória cometeu um erro processual, devolveu o processo para a 2ª instância e lá ele ficou. E o Vitória entrou com ação rescisória. É claro que aí entramos nós, né, no processo, tentamos primeiro conversando com o jurídico do Vitória, com o doutor Otávio Freire, que embora nossas diferenças claras, sempre tivemos uma relação respeitosa, né? E ele é funcionário do clube, portanto ele tem o respeito como conselheiro com a minha história, e mesmo que não tivesse com a minha história, com qualquer membro do clube, ele trata com respeito. Preciso fazer esse reconhecimento, certo? Mas ele não aceitava que eu fiz uma escritura declaratória em cartório, dando a cara para bater, para poder entrar no processo, para poder ajudar com fatos novos, certo? Com pagamentos que o Vitória fez sobre a venda de Fernando, certo? Com cópias de cheques encontradas em livros de razão, que o Vitória não teve essa preocupação, até porque o Vitória ia produzir provas, certo? E foi impedido pela forma como o processo foi conduzido. E aí estivemos com o doutor Salomão Rezedá, certo? Que é o relator do processo, que foi o relator do processo, né? E explicamos nossas informações que tínhamos, históricas de todo o processo, como ele aconteceu, né? E o Vitória não tinha conseguido uma liminar para suspender a execução, que se iniciou desde 2014, quando o processo foi transitado e julgado, né? E o Vitória tinha perdido a chance de suspender, porque
relator não aceitou a liminar do Vitória e o processo de execução correu. Aí Edinho, no início do ano 2017, tinha bloqueado 4 milhões de receitas de televisão do Vitória. E aí a coisa pegou fogo, né? Nós não conseguimos entrar no processo, politicamente o Vitória não permitia que eu entrasse no processo para ajudá-lo, você imagina. Né? E me lembro de algumas conversas que eu tive com o presidente do conselho, e ele dizia da dificuldade que ele estava tendo de aceitar a minha escritura declaratória, de eu participar do processo, imaginem. Mas cada entrevista que eles davam, eles tentavam me responsabilizar. É uma grande bobagem, né? Porque quando você sai de uma organização, você deixa ativos e passivos. Quem o substitui é que tem que cuidar dos ativos, que é o bônus, né? E tem que cuidar dos passivos, que é o ônus das gestões, né? De qualquer organização. E é assim que procede. Portanto, se eu saio em 2005 e deixasse um passivo de $500 mil, seria um passivo que a números do câmbio de hoje daria o quê? R$1.600.000, não é? Mas eles tentavam politicamente me desgastar com o torcedor, que não entende muito do processo, né? Mas isso não era o que me preocupava. Me preocupava era evitar que o Vitória tomasse um prejuízo de mais de R$7 milhões. Bom, aí nós não conseguíamos e surgiu a notícia, um belo dia, uma nota oficial do Vitória, nota oficial do senhor presidente Ivan de Almeida, festejando um acordo que eles tinham acertado, já só faltava assinar, não é? Ele procurou o presidente do Conselho Fiscal, Walter Thanos, que se recusou a assinar, né? E isso ganhou-se um tempo necessário para ter um convencimento dentro do clube de que o que o clube estava fazendo era um absurdo, né? Esse acordo de R$6,5 milhões, né? Nós entramos com um pedido de assistência e nesse íntere o juiz, o relator do processo, Dr. Salomão Rezedá, reformou a sua própria decisão inicial de ter negado a liminar o Vitória e deu a liminar o Vitória, suspendeu a execução, certo? E com o alvará na primeira instância pronto para ser liberado para o senhor Edinho, dos 4 milhões da televisão que estavam bloqueados, conseguiu-se, parece que houve um esforço também dentro do Vitória, e conseguiu-se a suspensão dessa execução, e nem esse dinheiro Edinho pegou. E aí ficamos aguardando o julgamento da ação rescisória, coisa que aconteceu ontem. Estivemos juntos, conheci lá os 2 novos advogados que o Vitória contratou para acompanhar o processo, e agora eles vão ter muito trabalho, né, porque o processo volta para ser instruído na primeira instância, e quero dizer que fiquei satisfeito. Houve defesa oral da nossa parte, já aceito oficialmente como assistente do processo, e, portanto, vou continuar estando no processo, na reinstrução dele na primeira instância, vou poder continuar acompanhando oficialmente, né? E houve a defesa oral de um dos 2 advogados do Vitória, se posicionou muito bem, norteou sua fala no parecer que o Vitória contratou do professor Didier, certo? Que também trata no seu conteúdo de tudo que nós colocamos quando fizemos nosso pedido de assistência. Portanto, estamos alinhados na defesa do clube, tá certo? E, para nossa felicidade, depois de uma brilhante exposição
do Dr. Salomão Rezedá, ele entendeu que o processo deveria voltar para a primeira instância na fase de produção de provas. E o Vitória pulou uma das maiores fogueiras da sua história. E agora o Vitória vai poder pedir à Justiça a liberação dos 4 milhões que estavam bloqueados. Então vejam, senhores, que essa gestão de Ivan de Almeida, ela é muito mais do que temerária, né? Beira a irresponsabilidade, a incompetência total e absoluta. Ele deu uma nota oficial, que está em toda a mídia aí guardadinha, comunicando um acordo que ele estava fazendo de 6,5 milhões de reais de um processo que valia 7 milhões e pouco. Imagine, um acordo de 6,5 milhões para o Vitória pagar 2 milhões à vista, me parece 50 parcelas de 150 parcelas de 31 mil reais. Era assim, eu acho que o número, certo? Que o Vitória estaria comprometido com esse cidadão. É de um que vive hoje na televisão, na Sport TV, a querer formar opinião sobre futebol, certo? Mas nós o conhecemos, certo? E o Brasil precisa conhecer os termos dessa ação ajuizada por ele em 2008, certo? Para saber quem é essa figura, certo? Sem dúvida, persona non grata na vida do nosso clube. Fica aqui esse registro, certo? Da nossa satisfação pessoal, certo? E o agradecimento ao advogado, amigo, ex-conselheiro, rubro-negro, apaixonado, Dilson Pereira, e brilhante advogado, certo? Foi sua iniciativa, sua resistência, sua persistência. Nós não tínhamos nenhuma amizade, nos conhecemos rapidamente no processo eleitoral. E hoje posso dizer que somos amigos, e coloco ele no rol dos grandes rubro-negros que conheci na minha vida. Preciso dizer isso porque ele não tinha nenhum interesse a não ser de ajudar o clube. E essa ligação que ele fez para mim uma noite, me provocando para eu entrar no processo, certo? E foi aí que nós caminhamos juntos para ontem obtermos essa vitória fantástica. A vitória não é minha, não é de Dilson, a vitória é do Vitória, né? Um clube sofrido, com a história entrecortada de grandes crises, certo? E que, infelizmente, ontem tivemos uma manhã feliz, né? Onde comemoramos todos juntos no tribunal, certo? E à noite tivemos a tristeza de mais uma derrota acachapante do Vitória no nosso santuário. Um abraço para vocês.